Vamos desligar os microfones, vamos iniciar a nossa atividade da noite. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos dá de estarmos reunidos para mais um estudo, para mais umas reflexões, né? Entendimento de tudo que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Está sempre junto de nós, nos trazendo o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina ilumine o caminho deles cada vez mais. Muito bem. Continuando no nosso estudo do Fonte Viva, hoje nós faremos a lição 37, que tem o título de Na Obra Regenerativa. Então, Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, nos traz a seguinte frase: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por nós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todos, às criaturas
e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Muito bem. Está aí as orientações, né? Aonde, às vezes, a gente comete os nossos erros, né? Diante da forma que a gente se posiciona diante dos nossos irmãos, né? Então, veja, se nós tentamos orientar o nosso irmão perdido, tem dificuldades, está no erro, né? Então nós podemos ter um cuidado de não despertar a ira perante ele, né? Porque pode existir uma ação inversa, na verdade, né? Ele não está preparado para receber a tua orientação, o teu apoio, se irrita e se inflama, e a situação se aflora mais e mais, né? Então vejam, precisamos tomar cuidado a forma que nós entoamos as nossas palavras, a forma que nós colocamos esta ajuda para os nossos irmãos enfermos e necessitados, né? E aí nós temos as situações aqui na nossa lição, se nós opinamos para que ele sofra do mesmo mal, não é assim. Nós sabemos que a lei do olho por olho, dente por dente, acabou. Essa lei era lá na época de Moisés. Hoje não tem mais essa lei, olho por olho, dente por dente, né? E Jesus também explicou muito bem, se baterem na tua face direita, dê à esquerda. É assim que nós seremos pessoas regeneradas, pessoas que alimentam o bem em nossos corações, né? Então, não podemos agir de forma que o mal se expanda, que o mal se inflame, não é? Para que não haja nada contra nós, né? Porque se nós tivermos uma situação dessa, de agir assim, precisamos tomar cuidado. Pode se voltar contra nós, né? Então, nós precisamos tomar esses cuidados na hora de apontar o erro do semelhante, né? Afastar a enfermidade de um amigo doente. E essa obra que nós realizamos e agir desta forma, em estender a mão e trazê-lo para junto de você, você está fazendo a obra regenerativa. É o que Paulo está nos trazendo, né? Para que a gente haja no bem, faça a caridade da melhor forma que for, né? Então, nós temos que saber que horas difíceis existem, não é? E que nós precisamos auxiliar nestas horas, levar este carinho, né? E nós precisamos tomar o cuidado da forma que colocamos, porque condenar não é o caminho, elogiar também não. Temos que ser ponderados, temos que ser
ali complacentes com o nosso irmão, né? Para que a coisa caminhe para melhor, né? Esse é o objetivo, né? É assim que nós estaremos agindo na obra regenerativa, né? Então, quando nós estamos próximos de um irmão em dificuldade, né? Um irmão que se encontra, um companheiro que se encontra infeliz, necessitando de ajuda, nós temos que exercer a compreensão, a fraternidade, como nos diz aí na lição que Emmanuel nos explica muito bem, não é? Então, nós temos que nos situar nesta posição diante do outro e para refletir, né? As condições em que ele se encontra, examinar muito bem isso, né? Para que a gente tenha a resistência das sugestões de mal, né? Então, nós temos que pegar as nossas vantagens em relação a essa situação e os prejuízos que o próximo está passando, né? E agir com imparcialidade, com boa intenção, aquele sentimento puro de amor, de caridade, de paciência. Não? Então, esta é uma situação, nós já estamos iniciando esse período de inteligência, no mundo religioso. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expressão, passando para um mundo de geral, onde não vai existir a maldade, né? Aonde está a transição das transformações sociais, onde moral e espirituais, esses valores vão ser exaltados por nós, né? Então, hoje, a conscientização é muito grande sobre justiça, igualdade, fraternidade e busca de soluções pacíficas. Isto tudo, essas situações, é os indicativos desse processo, né? Onde nós precisamos estar mais conscientes, né? E sobre igualdade, justiça e fraternidade, porque este é o caminho para a regeneração, né? Então, a intensificação de conflitos e os índices, o indicativo desses processos são os conflitos que estão existindo. Existe um conflito, crises morais, que também é a parte do fim do ciclo. Essa parte faz parte do final do ciclo das expiações e provas que eram o nosso mundo, né? E então está se revelando nos últimos estágios do predomínio do mal. Então está vendo o mal não vai permanecer, né? Então este sofrimento que passamos é a nova era que está se chegando para que a nossa bondade se aflore, o nosso bem se aflore dentro de nós, né? E a bondade e a justiça, eles vão se prevalecerão nesse momento, né? Nós estamos aí à nossa frente, né? Grandes crises, desafios globais, né? Desastres naturais. A gente vê acontecer isso muito, né? Pandemias, fala pandemias também, crises políticas e sociais, né? Essas provas têm como objetivo acelerar o processo de progresso moral. É acelerar o progresso moral, né? Forçando nos forçando, né, a enfrentarem os próprios desequilíbrios e buscarmos as nossas soluções, né, para que a gente possa
desfrutar desse mundo regenerado, não é verdade? Então, o mundo regenerado, né? O mundo de regeneração é o sofrimento causado pelo egoísmo e pela maldade que será reduzido. Esses espíritos não estarão mais focados em reparar os erros do passado e ajudar uns aos outros no processo evolutivo. A fraternidade, a fraternidade será a grande regra, né, entre as relações humanas, as leis divinas, né, como a lei do amor, da caridade, serão as mais compreendidas e praticadas. A lei do amor, a lei da caridade, são as leis divinas que mais serão praticadas. Né? E esses mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Né? A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso, acabando por se purificar. Então, a alma acaba se purificando através dessas ações. Né? Então, o Espiritismo nos ensina, nesta transição, né, que cada pessoa deve contribuir para essa transição por meio de seu próprio progresso moral. Aí está a nossa responsabilidade, o nosso progresso moral, né? Moral e espiritual, a praticar o bem, desenvolver o amor ao próximo, buscar uma vida alinhada com os valores espirituais. Uma vida alinhada com os valores espirituais. Cada indivíduo auxilia a vibração do planeta. Essa energia vibratória que nós conseguimos gerar vai melhorar o nosso planeta. Nós estaremos próximos, cada vez mais, né, dessa regeneração. E essa regeneração só depende de nós, de cada um de nós agindo, né, em busca de luz, de elevação e a transformação que se inicia por todos nós. Então está aí o nosso compromisso perante esta obra regenerativa que nós temos responsabilidade em abraçar, em trilhar e fazer acontecer, né? Através de um mundo regenerado, que é o que nós estamos caminhando. Muito bem. Eu paro aí. Agora eu quero escutar vocês sobre a regeneração. Vamos lá, está aberto o microfone para vocês. Boa noite a todos. Precisamos ter muita fé em Deus e muito amor no coração para dar ajuda a um irmão que está no caminho do mal e da autodestruição. E ter cuidado para que o mal não se revolte contra nós mesmos. É preciso ter muita fé para que isso não aconteça. Não podemos esquecer que as ervas daninhas eliminam as boas sementes que plantamos. O mal tem muita força e está em maior quantidade no nosso meio. Por isso, precisamos nos se apegar aos ensinamentos de Jesus para poder enfrentá-los no seu meio de maldade e solidão. A mansidão e a humildade de Jesus revela que só o amor vence o mal. Testemunho o conhecimento do Evangelho nos leva a vencer o tempo e a eternidade e nos dá a aceitação
do Salvador, que vence todas as batalhas contra o mal do nosso mundo em expansão. A oração fervorosa nos liga aos mentores espirituais, que vence os obsessores da maldade, levando eles a um mundo de regeneração. Obrigado, gente. Quem mais quer falar? Vou lá o que eu entendi, né? Entendi assim, né? A importância de fazer o bem uns aos outros. Eu entendi o texto assim: não se iluda a si mesmo, pois Deus conhece seus filhos por atos, pensamentos, e só Ele pode ler os corações das pessoas. Mas isso me lembra também o que a gente já estudou, né? O semeador, né? O semeador, o homem de bem, né? Fazer o bem, né? Sem olhar a quem, né? A qual nós estudamos, né? Eu entendi assim que o semeador é o que colheremos também lá na frente. Apóstolo, o Paulo, né? Ele expressa as pessoas, né? Ou seja, a lei do trabalho árduo, né? Para semear exige paciência para colher. É fácil desanimar, mas é preciso se agarrar em Deus e não se cansar de fazer o bem. Deus nos mostra o caminho para trilhar. Então, devemos ajudar aqueles que se encontram em estados ruins, né? Pessoas que estão caídas, largadas, abandonadas. Então, eu entendi que ajudar aqueles que se encontram nessas ruínas e dar-lhe a mão. O Evangelho nos ensina com o crescimento e a regeneração espiritual, né? A qual devemos seguir um caminho correto e fazer o bem com amor e carinho. É o que eu entendi hoje. Obrigada. Quem mais quer falar? Essa carta aos Gálatas, Paulo escreveu porque os Gálatas estavam deixando de praticar as obras do Senhor e partindo para as leis de Moisés. Então, essa foi uma regeneração, mas tem um sentido isso, porque ele não ligou para falar, não passou um fax, não passou um e-mail, não tinha celular. Aquele tempo era um desacerto. Pessoal, eles iam a pé, iam a cavalo. Os Gálatas, hoje é a região que é a capital da Turquia. E Paulo não escreveu só para o Gálatas. Paulo escreveu para uma infinidade de coisas. Acho que ele era escritor, ele era o mensageiro do Senhor, era um cara que lutava bastante, né? Desde aquele tempo, então, ele já vinha
tendo problemas, a pessoa vai fugir, fala, não, não vai fugir, vem para cá, né? Esse texto foi escrito no ano 56, 57 anos de Cristo, antes de Cristo. Então já pregava naquele tempo, porque as pessoas também queriam partir para outra coisa, igual hoje. Hoje as pessoas também querem partir para outra coisa. Mas será assim que a gente está preparado para chegar e falar, igual tem aqui um punhado de coisas? Como que nós vamos falar para as pessoas que às vezes também a gente é humano, a gente comete erros também, né? E nessa narrativa que Emmanuel traz aqui, ele cita bastante coisa. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, o fruto do Espírito Santo, mesmo, a coisa boa do Espírito Santo, é a paz, a paciência, a alegria, né, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, e a gente tem que ter um domínio próprio, né? Não adianta a gente querer pegar e sair dando tiro por aí, que a gente também vai levar tiro, né? Não é porque ele está acuado, está num canto, que a gente tem que ir lá e pisar por cima. Primeiro nós temos que tirá-lo da escuridão, bem devagar, calminha, olhar nos olhos dele, e depois a gente vai tentar corrigir. A Dianeire falou a respeito da semeadura, é isso mesmo. Metade, um pouco caiu no caminho, o passarinho comeu, um pouco caiu no espinho, o espinho também acabou, e um pouco foi em terra boa. Pensando assim, a gente tem a chance de reencarnar. Reencarnar seria aquele, vamos falar, usar um termo, aquele agricultor que ele tem a chance de plantar só em terra boa. Ele já aprendeu que no caminho não dá certo, no espinho não dá certo, e ele teve o cuidado. Agora, quem deve ter cuidado? Nós devemos ter cuidado até com nós mesmos. Se algum homem, né? Todos os humanos têm que tomar um cuidado. E às vezes a gente fica disperso. Eu sempre falo, é na hora do disperso que o ladrão vem e rouba. Fique atento, orai e vigiai. Esse texto também nós podemos falar da figueira estéril, que o dono da terra queria derrubar a figueira, e lá o lavrador falou, dá mais um tempo, vamos esperar mais um ano. Quem sabe eu vou adubar, vamos tratar bem as pessoas, vamos adubar as pessoas. Tá? Vamos ver o que ele está precisando, né? Será que ele está precisando de calcário, de fósforo, de magnésio? O que será que ele está precisando? Vamos consertar. Será que o problema dele não é um problema nosso? Nós que deixamos assim? Hoje nós não conversamos com os nossos filhos igual meu pai conversava comigo, igual os meus avós conversavam comigo. Eu fui criado entre meu pai e meu avô todos os dias. Eu tive uma base para saber o que é certo, o que é errado. Hoje, tem mãe que não vê filho, não vê filha, nem vê marido, às vezes não vê nem o marido, precisa trabalhar, precisa correr. E, às vezes, essas pessoas que estão mais errando são filhos de excelentes trabalhadores que não teve tempo de cuidar dos filhos. Aí você vai falar, minha mãe nunca falou isso para mim, meu pai nunca falou isso para mim, né? Então, quando a gente... Primeira coisa, se a gente não tiver condições, né, espiritual, a gente não abandona o caso. Vamos procurar alguém com um espírito mais elevado, né? Para ele até nos ensinar. A gente não consegui endireitar aquilo ali, vou largar. Não, não vai largar. Você já deu os primeiros passos, você já tirou ele da sombra, né? E a gente precisa estar sempre atento para fazer isso daí,
Porque delito a gente comete, às vezes comete todo dia, né? Só para dar uma encerrada, que nem fala lá no final do texto, lá, de outro modo, será sempre mais fácil zurzir. Zurzir é bater com rei, com chicote, com sarrafo. Zurzir é bater. Não é puxãozinho, é bater. Só que na hora que nós batemos, nós perdemos todo o direito. Tudo aquilo que nos foi dado, em um ato, a gente perde tudo. Só colocando um adendo aí. Qual o adendozinho aí para um pouquinho mais aí do que tudo que você colocou? Na minha época, a gente era bença pai, bença mãe. Hoje é artigo de luxo. Não se vê isso mais. Acabou. Então você veja que os valores estão invertidos. Eu sempre digo que a espiritualidade, a religião, teria que estar em primeiro lugar em nossos planos, à frente de tudo. Mas, ao contrário, hoje, a espiritualidade, a religião, ir na igreja, ir na missa, frequentar uma casa religiosa, é segundo plano. É mais importante o churrasco com os amigos. Né? Então, veja que os valores estão invertidos. E essa lição de hoje vem nos mostrar justamente isso. Estamos em transição. Aí ela já começou, ela já se iniciou. Né? Está em nós, em mudar isso. Cada um de nós, como indivíduos espíritas e espíritos iluminados. Nós somos iluminados. Porque nós temos o conhecimento. Nós sabemos como que caminha a humanidade. Né? Então, vamos ajudar os nossos irmãos a melhorar e estar mais próximos de nós. O mundo regenerado está batendo as portas. Né? É isso aí. Alguém mais quer falar? O que eu queria falar dentro desse tema são duas coisas. Uma que aconteceu comigo semana passada e uma que eu trago da minha vida. Eu e minha esposa, por escolha, a gente teve um regime shintoísta, de uma filosofia de vida, japonesa mais para chinês. E, para vocês terem uma ideia, eles ensinam você a educar os filhos para você não agredi-los. Eu nunca bati no meu filho, nunca bati na minha filha. Nunca pus a mão. Nunca levantei a voz. Mas para falar com eles, chamar atenção, ou eu abaixava no nível deles, ou eu levantava eles para falar comigo no mesmo nível, olho no olho. E graças a Deus a gente nunca foi para agressão. E um belo dia, a gente estava sentado, e eu estava conversando com o reverendo Nakahashi, o falecido, e nós estávamos falando exatamente isso. Como eu posso falar para o seu Pedro que a atitude dele nesse momento está errada, poderia ser diferente, poderia ser uma coisa mais de acordo. Ele falou assim, o seguinte para mim, que eu achei super interessante. Ele falou assim, age com o seu Pedro como se você fosse o melhor amigo dele. Porque o melhor amigo fala a verdade. O falso amigo passa a mão na cabecinha. Né? Então, você, nesse momento, se você tiver um segundo de tempo de fazer uma oração para que você seja utilizado, vai acontecer uma forma de você falar. Ok? O que eu queria contar para vocês que aconteceu semana passada. Aqui perto da minha casa tem um lugar que vende verdura. E eu fui comprar verdura, quando eu estou atravessando a calçada, passa um cara em cima da calçada de moto, quase que me atropela, e aí ele desce de cima da calçada e já para com a moto na posição de estacionar. E ele estava com muita pressa, tinha um menininho de 10 anos na garupa, e ele foi levar o menino na creche, que é aqui do lado. E eu entrei para comprar verdura. Na hora que ele passou, eu me encostei na parede para ele não bater em mim, e eu entrei para comprar verdura. Quando eu estou ali dentro pegando a verdura, ele volta com os capacetes na mão e entra. Ele trabalhava ali, ele era empregado ali. Quando ele me viu comprando a verdura, ele ficou sem jeito.
Ô, senhor, desculpa aí, viu? Desculpa aí. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, meu. Você não me atropelou. Foi quase, mas não atropelou. Mas eu acho que você devia se preocupar não comigo. Você tinha que se preocupar com aquele que você carrega na garupa. Porque, para ele, você é o herói da vida dele. E você está dizendo para ele que ele pode fazer isso. Ele vai fazer isso naturalmente. Então, cuidado com o que você está fazendo, porque você está colocando uma criança sem barreiras. Gente, a hora que eu falei isso, o dono que fica numa mesinha mais elevada começou a bater palma. E falou para o cara, agradeça a Deus que Deus colocou esse homem aí para falar isso daí para você. Porque realmente a coisa está acontecendo, você não está vendo. E no fim ele ficou totalmente sem jeito, porque ele é funcionário, e me pediu desculpa. Não, o senhor me deu uma lição que eu jamais estava me passando pela cabeça o que eu estava fazendo. Realmente eu estava agindo errado com meu filho. Eu estou dando exemplo para o meu filho que não vai ter conserto amanhã ou depois. E eu tenho esse defeito, Sérgio, eu não deixo passar. Sabe? Então, eu já tive situações assim, um pouco complicada. Mas se eu não fizesse nada, eu sou o tipo do cara que eu ficaria com a consciência pesada, porque eu não fiz nada. Sabe? Então, é mais ou menos por aí. Já aconteceu coisa no trânsito, eu simplesmente parar o carro, para tudo, e deixa o cara fazer o que ele quer fazer. Ele aí fica sem jeito, porque ele vê que está fazendo errado. Sabe? São pequenos exemplos, mas isso aconteceu semana passada, eu acho que veio bem de encontro com o nosso texto de hoje, né? Mas eu não tenho receio, eu fui... Minha infância foi com artes marciais e tudo mais, então eu não tenho receio, não me passa pela cabeça o medo ou que a pessoa possa fazer alguma coisa ou não. Mas sempre eu estou em estado de alerta, sempre, sempre. Acordei, eu estou em estado de alerta. Eu nasci assim, vou fazer o quê? Então, quando ele entrou na verdura lá, eu estava de costa para uma parede, eu fiquei numa posição que ele não teria como me pegar pelas costas, né? Mas eu não deixei passar, porque ele veio pedir desculpa para mim. Eu aproveitei o gancho e ele soube reconhecer. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela sua colocação, pelo seu exemplo, né? Mas veja uma coisa, né? Enquanto você falava, eu estava aqui olhando o nosso estudo de hoje, a nossa lição. 6º parágrafo de nossa lição de hoje. O 6º parágrafo. Se permanecermos indiferentes, sustentamos a perturbação. Está aí. Então, parabéns pela sua interferência. Você está agindo corretamente e dentro do que anseia a espiritualidade. Que a gente não deixe as coisas baratas. Que a gente vá e lute por um mundo melhor. Porque você está lutando por um mundo melhor. Você está fazendo a diferença. É esse o nosso caminho, né? Preservar aquele que ele carregava na garupa, que é um inocente e que vai seguir o exemplo dele, né? Muito bom, maravilha. Alguém mais quer falar? Dagmar, eu lembrei agora de uma coisa, eu acho que talvez se encaixe aqui. A moça deu um depoimento numa live que ela tinha um filho de 5 anos e ela ficou grávida e ela não queria ter esse filho. Aí ela foi no consultório médico lá do ginecologista, mas esse menininho quase derrubou o consultório dele. E conversando, ele chamou a secretária dele e falou, leva o menininho para lá, dá uma água, dá uma bala, dá uma coisa para ele lá. Falou, você quer tirar seu filho por quê? Aí eu já tenho um, e esse menino dá muito trabalho para mim, demais. Aí o médico pegou e falou, então faz o seguinte, como você não conhece o outro, mata esse e deixa nascer o outro e você cria do jeito que você quer. Porque o pecado você já vai cometer. Vai matar esse que está aí, sem saber o que é, e vai ficar com esse daí que vai te dar trabalho.
Diz que hoje o menininho, né, tava falando, diz que o menininho, eu vou dizer, parece um passarinho de manso que é, o que nasceu. Então, eu acho que isso daí também é uma forma de regenerar a pessoa, porque às vezes ela estava até desesperada, né, para ter uma atitude, e só que, graças a Deus, apareceu esse médico na vida dela e pegou e corrigiu um erro que ela está fazendo, e veio uma criança que é um anjo, tá? Bem lembrado. Isso mesmo. Acredito que vocês se lembram também da história que eu contei da mulher que foi no Chico Xavier, né? É uma coisa parecida, né? Então, nós temos que abrir os nossos olhos para as situações que estão à nossa frente. Refletir com calma, né? É o que a lição nos pede, que a gente mantenha a nossa calma e paciência, para que a gente faça a coisa certa, né? Para que a gente haja corretamente, dentro dos princípios morais e divinos, né? Diante da luz, né? Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, Danke, Oi, Gilson. tá? Posso falar? Pode? Pedro e Sérgio. Que delícia, que delícia. Olha, eu curti muito isso, gostei demais do que vocês falaram. Mas quando estivermos diante de uma situação dessa, com uma pessoa cometendo uma agressão verbal, contando alguma coisa, ou agredindo alguém, ou nos agredindo, enquanto essa pessoa estiver entoando a sua música, fiquemos em oração, pedindo ao anjo guardião dessa criatura que possa acordar ele, despertar ele. Eu tenho certeza absoluta que esse momento dessa oração que a gente faça no nossa mente, nós vamos atingir em cheio o coração dele, sem ter medo de que ele está perturbado, tem obsessor. Não, esquece isso. Faça a sua oração mentalmente para que essa criatura seja demovida dessa atitude maligna que impregna a gente e alguém que esteja numa situação semelhante. Era isso. Não esquecer da oração diante de um fato doloroso como esse que nós estamos falando, de pessoas que agridem verbalmente, mentalmente, espiritualmente. É só isso. Obrigado. A oração tem um poder muito grande, né? Oremos então aos nossos irmãos. Alguém mais quer falar? Pode, Foganhão. Eu acho que o que encaixa bem aí é uma situação de uma professora que foi levar os alunos para ver umas estátuas, né? E os dois pararam na estátua, um atrás e outro na frente. E a professora perguntou que cor que é a estátua. Um falou, é cor de ouro, e o outro, cor de prata. Começaram a discutir, porque era ouro e outro prata. Então a professora falou, dá uma volta, fica um no lugar do outro, para ver a situação, né? Que quando você está numa situação, você não consegue enxergar o outro lado do bem, né? Mais ou menos isso aí. Quem mais quer falar? Ok. Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite para receber este carinho, este amor neste momento. Vamos então concentrar em orações, agradecendo a Jesus esta oportunidade que nos deu nesta noite, nos trazendo luz, amor, fé, caridade. E que Ele possa, nosso querido Mestre, levar
a todos os nossos irmãos que estão com os nomes aí no nosso grupo de cura, grupo de estudos, necessitados de uma luz, uma gota de compaixão, para que se reergam e sejam curados. Que esta luz, esta energia maravilhosa da toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa levar esta energia, esses fluidos aos nossos irmãos. Que essa paz envolva a todos. Que possamos trazer para os nossos lares esta energia e esta luz que paira sobre todos nós neste momento. Agradecidos, Pai, por este momento, vamos então dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas e mensagem maravilhosa nos traz. Eu pediria que a Suelizinha fizesse para nós. Por favor, Sueli. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Muito bom. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.